Toda semana a gente recebe aqui na nossa consultoria pessoas dizendo o seguinte: ó, Jonathan, eu vou assumir uma propriedade que era do meu pai, que eu recebi de herança do meu avô, ou eu comprei uma propriedade e eu não sei qual finalidade que eu dou nela. Será que eu planto grãos? Será que é pecuária? Será que é uma cultura alternativa? Será que eu vou deixar arrendada essa terra? E a gente vai fazer esse vídeo para esclarecer para essas pessoas, então, o que você vai fazer com a propriedade? Quais são as alternativas que você pode levar em consideração para você tomar essa decisão? Então vamos falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Lembrando para você o que? Deixar like, se inscrever se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo e também, se você quiser nos apoiar, tem o botão de Seja Membro que você tem acesso a vídeos aí exclusivos. Vamos falar sobre esse tema então? Se você vai assumir uma propriedade rural, vamos entender algumas coisas juntos, vamos discutir algumas coisas juntos aqui, para você não se decepcionar depois também, para muita gente não romantizar essa questão do agro aí, porque existem situações e situações. Então a gente vê aqui nos procurando diversas realidades, aquelas pessoas que estão buscando comprar uma propriedade rural, vamos pensar aí, tem muito investidor, tem muito médico, dentista, advogado, empresário que quer chegar no momento da vida e dizer assim, não, vou comprar uma propriedade agora, vou investir ali em gado, vou investir em soja, e aí eu vou ganhar dinheiro disso, vou deixar essa minha atividade que eu sempre trabalhei de lado agora, né? Ou vou trabalhar bem menos nisso porque era muito exaustivo, então eu quero investir em outra coisa e sempre, todo mundo ouve falar, né? Que terra é um ativo muito bom, muito interessante, que se valoriza ao longo do tempo. A gente tem que tomar alguns cuidados, é óbvio, nesse investimento, mas de fato, propriedades como um todo, tanto imóveis na cidade, casas, apartamentos, como propriedades rurais, acaba sendo um excelente investimento, né? E eu acho muito melhor, inclusive, do que Bitcoin, do que uma outra coisa aí que você não sabe o que vai acontecer no futuro, certo? Pessoas que vão herdar uma propriedade rural, então aquela pessoa às vezes que era médico, dentista, advogado, empresário, mas tinha um pai que trabalhava, sempre tocou, e agora ele vai deixar essa propriedade, que é um caminho natural, né? Então isso vai acontecendo naturalmente, essa sucessão, muitas vezes, em algumas situações, ela é planejada, então já há 15, 20 anos essa sucessão é planejada, e tem várias situações que ela é repentina. A gente atende pessoas também que repentinamente caiu uma propriedade para elas, elas não sabem o que fazer. E pessoas que já têm uma propriedade, porém não estão rentabilizando adequadamente, gostariam de rentabilizar mais. Então vamos pegar algumas situações aqui. Nós temos que saber o perfil dessas propriedades. É uma propriedade grande? É uma propriedade pequena? É uma propriedade isolada? Como é que ela é? Então, tudo isso, na hora da gente, às vezes, fazer um atendimento com essas pessoas, que a gente faz vários e vários atendimentos, toda semana aparece, por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo, nós temos que entender qual que é a potencialidade que nós temos ali. Né? E dedicação também. Você vai ter dedicação para aquilo? Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, pessoas que têm propriedades grandes e não querem tanto envolvimento. Tem gente que está pensando, vou plantar, eu tenho 100 hectares, eu tenho 300 hectares, eu vou plantar. Mas aí não tem equipamento, né? Não tem nenhuma experiência com agricultura, e aí vai ter que investir em equipamento, vai ter que ter todo aquele know-how da agricultura que ainda não tem. Será que é interessante nesse primeiro momento? Então vamos pegar o caso nosso aqui do Sudeste do Paraná. Cada hectare arrendado, mais ou menos uns 18, 20, 22 sacos de soja por hectare arrendado. Tem seu valor muito interessante, pensando que a soja hoje está 120, 125 o saco. E às vezes você vai arriscar para dar errado ou vai se endividar muito comprando equipamento. Talvez seja mais interessante para você fazer o arrendamento. E não é jogar lá o arrendamento para uma outra pessoa e ela faça o que você quiser. A gente aqui, nós somos agrônomos e pessoas que contratam o nosso serviço para também atuar na gestão desse arrendamento, né? Garantir que o solo seja fértil, né? Porque não deixar com que essa pessoa que vai arrendar esgote os nutrientes que tem naquele solo, que pode acontecer, danifique aquele solo com o processo de erosão. Então eles contratam a gente para fazer essa gestão de arrendamento, por mais que efetivamente eles não vão plantar naquele ano, mas talvez daqui 15, 20 anos eles vão começar a plantar, ou daqui 5 anos eles vão começar a plantar, daqui 3 anos, que 2 anos a gente vê essa realidade, e aí eles vão receber uma terra ali que eles não vão precisar fazer um investimento absurdo para corrigir solo que tenha sofrido erosão, para corrigir solo que esteja muito ácido, que esteja esgotado de nutrientes. Então é uma realidade também. E tem uma propriedade pequena com pouco envolvimento, também o arrendamento é a melhor alternativa, que você não vai ficar lá
né, tendo que correr atrás de equipamento, teve que comprar equipamento, etc, etc. Propriedades grandes com total envolvimento ou, né, pagamento de pessoas para total envolvimento. Então, assim, ó, você quer atuar lá na propriedade, você quer sair do teu trabalho e atuar 100% lá. Opa, acho muito bom. E eu gosto muito desse perfil de pessoas, né, pessoas que vão investir, pessoas que, sei lá, um médico, um advogado, um dentista, um empresário que vai para o campo e ele vai dizer, não, eu vou investir nessa... Porque são pessoas muito abertas a ideias, né, muito fácil de você trabalhar. E são pessoas com potencial, que a gente já viu em vários casos que a gente traz aqui, com um potencial enorme de explodir na questão de se dar bem na propriedade em pouco tempo também. Pode ser em grãos, pode ser em pecuária. A gente vai dar alguns exemplos de culturas aqui para você entender um pouco melhor como que pode funcionar isso. Então, pode ser grãos, pode ser pecuária, dependendo da análise de cada uma dessas propriedades. Muito importante, pesquise o mercado de venda de produtos. Se é grãos, por exemplo, eu quero plantar soja e milho, venda automática, você não precisa nem pesquisar. Se você produz soja, produz milho, você vai vender, obviamente. Você chega lá na cooperativa, lá na cerealista, diz assim, ó, tenho milho, tenho soja. Pega aqui o caminhão, pesa, vendeu, acabou. Agora, se você tem outra cultura, uva, maracujá, limão, laranja, dá uma pesquisadinha. Geralmente, hoje em dia, acaba não sendo tão complicado assim de você vender, a menos que você tenha um produto ali que tem seja muito perecível. Vamos pegar folhosos. Se você não vender em 1-2 dias, acabou, você tem que jogar fora. Mas você pega lá maçã, você pega maracujá, você pega abóbora, você pega outras culturas, ela dura mais, ela tem um período maior ali que você consegue colher ela e vender, então a comercialização acaba não sendo tão complicada assim, desde que você tenha aí os mercados certos para vender. Quanto à mão de obra que vai ser necessária, muitas vezes você vai ter que contratar alguma mão de obra, que hoje em dia ela acaba sendo um pouco difícil, eu vou falar a realidade para vocês, né? Tem que contratar mão de obra também, e às vezes a gente nota que não é tão simples assim você contratar uma mão de obra, mas pagando bem ali, pagando um valor justo, geralmente a gente acaba encontrando. Qual que é a realidade do solo também? Se tem mais argila, menos argila, então às vezes tem um solo muito pobre que você precisa corrigir, às vezes no primeiro ano não vale a pena você plantar, você vale a pena você arrendar 1-2 anos e depois começar a plantar, né? Ou 3 anos, fazer um contrato assim, para você ver se o que você tem vale a pena você investir naquele ano. Então eu trouxe para vocês, por exemplo, pequenas propriedades rurais onde você vai querer estar lá a campo, você vai querer trabalhar lá. Então, tem várias culturas que podem ser alternativas. Trouxe só uma aqui para a gente entender qual que é o potencial, cultura do maracujá. Nós temos muitos produtores que nós atendemos aqui na consultoria que trabalham com maracujá. É uma cultura muito interessante, é uma cultura, de certa maneira, até rústica, né? Não precisa, por exemplo, de tanta água comparativamente com tomate, com pimentão. É uma cultura que você pode trabalhar com ela irrigada, né? Dependendo da região, não precisa ser irrigada. Você pega que o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, não precisa nem ser irrigado, porque chove muito. São Paulo também chove muito, solo mais argiloso, dá para trabalhar sem irrigação. Então, olha só, exemplo do maracujá aqui, ó, sendo comercializado a R$11 o quilo do Ceasa mais próximo aqui da minha cidade, que é o Ceasa de Cascavel. R$11 o quilo do maracujá, agora no momento que a gente está gravando esse vídeo. Se a gente está falando de uma produção de 20 toneladas por hectare, eu estou falando de 20 toneladas vezes R$11 o quilo para vender em Ceasa. Tu vai vender para o consumidor final ou para supermercado, geralmente você consegue um preço até melhor do que isso. A gente está falando em R$220 mil em 1 hectare. Obviamente você vai ter que investir, em adubo, em mudas, né, na condução desse maracujá, na mão de obra para colher, para fazer os tratos, mas é uma lucratividade muito melhor do que, por exemplo, do que soja com milho, nem comparar. Muito mais interessante. Então nós temos aí uma margem de 50 a 70% de lucro. Aquilo que eu falei, você pode estar numa região onde que a irrigação nem vai ser extremamente necessária. Plantando, é óbvio, na época certa. Você vai ter região que você vai ter que investir mais numa irrigação, você vai investir mais, por exemplo, no tutoramento desse maracujá, mas é mais para mostrar para vocês a potencialidade. Então eu diria que 50 a 70% sim de margem de lucro você acaba conseguindo. E aqui trazendo para uma outra realidade, então a realidade de grãos, para você entender e também para você transferir para o tamanho da propriedade que você está trabalhando, que você está pensando agora. Vou imaginar numa produção de soja de 75 sacos por hectare.
75 é bom, Jonathan? É excelente, uma produtividade muito boa. Pode produzir mais do que isso? Pode produzir até uns 85, 90, mas é bem mais difícil, é bem mais ocasional. Não é todo ano que você consegue. Então, 75 sacos por hectare a R$ 125 o saco da soja, nós estamos falando de um rendimento bruto de R$ 9.375. Nós estamos falando de uma margem de lucro boa, que seria de 40%, descontando produto fitossanitário, semente, muitas vezes você vai ter que pagar colheita. Nós estamos falando ali de potencial de lucro de 3.750 por hectare. Isso aqui colocando os números altos para você entender. Tem anos, deu um período de seca, deu alguma coisa, às vezes você empata. Você vai ter o custo ali, vai te sobrar 10%, 20%, 15%. Por isso que eu falo que para áreas menores, áreas de 5, 10 hectares, pensar em trabalhar com grãos, você que não tem experiência na área e principalmente não tem equipamento, não vale a pena. Então é retorno que você não adianta, né? E aí que a gente tem que entender o tamanho da propriedade. Então, propriedades exclusivamente para grãos, a gente até coloca aqui para grãos, começa a compensar a partir de 100 hectares, caso você já tenha os equipamentos. Então, tenha pelo menos uma semeadora, um trator, um pulverizador. Isso seria aí o mínimo que você deveria ter com 100 hectares. E aí você vai ter que contratar, inclusive, alguém para colher, que vai cobrar aí 6%, 8%. Então, 100 hectares a gente colocaria aí, né? Menos do que isso, vamos pensar que propriedades menores do que 50 hectares, a gente deve buscar alternativas. Como eu falei, uma alternativa para quem não quer envolvimento é trabalhar com o arrendamento dessa área, mantendo fertilidade. Você pode contratar a nossa consultoria, pode contratar uma outra consultoria para te ajudar também a, né, se você não tem experiência, a manter esse solo fértil, a manter esse solo que, né, que tem o mesmo valor de quando você pegou, ou até mesmo melhorar esse valor de quando você pegou. A gente pode fazer alguns acordos com quem está arrendando para ele aumentar a fertilidade. Por exemplo, faz uma análise de solo, o nível de fósforo, de potássio está baixo, o nível de saturação de base está baixo, tem muito alumínio também, é um solo que precisa ser corrigido, precisa ser arrumado. Tem como a gente fazer um acordo com essa pessoa que está arrendando para ela, nos primeiros anos, pagar um pouco menos de arrendamento e a gente ir acompanhando essa evolução de fertilidade. Um solo que tenha mais fertilidade, ele também tem um valor de venda mais alto lá no final. Então, por isso que acaba compensando a gente fazer isso. Então, propriedades relativamente grandes, porém sem equipamentos, a pecuária pode ser uma alternativa. A pecuária você não precisa de tanto equipamento e equipamento caro, como é o caso da produção de grãos. Resumindo aqui para vocês, a agricultura é uma atividade que requer investimento e técnica. Não adianta você imaginar que você vai com R$1.000, você vai fazer um hectare de qualquer cultura agrícola. Não dá. Tem que investir. Se você pensa em ganhar dinheiro, eu sempre falo, né? Se você pensa em ganhar dinheiro lá no final, com alguma atividade, você vai ter que investir. E nós não podemos tratar a agricultura como ela era há 40 anos atrás. Então, 40 anos atrás era uma realidade. Hoje em dia é uma realidade completamente diferente. Não dá para imaginar que eu vou pegar uma semente qualquer, vou colocar no solo e eu vou colher e eu vou ganhar os preços que o pessoal tá vendendo no mercado. Não vou conseguir fazer isso, né? Eu posso conseguir um ano ou outro, mas de uma maneira frequente eu não consigo. Por isso que eu devo trabalhar a agricultura de uma maneira profissional. Eu não estou falando de usar muito produto, eu não estou falando de usar muito fungicida, muito inseticida, não estou falando disso. Eu estou falando que a gente tem que usar as melhores técnicas que nós temos disponíveis, que podem passar ou não pelo uso desses produtos, certo? É uma indústria a céu aberto, tem os seus riscos de geada, de granizo, de seca, de muita chuva. Busque sempre fazer um projeto e calcular os custos para ter o menor risco possível. Então, eu vou citar pessoas aqui que vêm nos procurar, né? Que nem aquele caso que eu falei para vocês. Às vezes o cara que é empresário, tem um restaurante, isso é um perfil muito comum. Ele é empresário, tem um restaurante e ele comprou uma propriedade às vezes que não é grande, 3 hectares, 5 hectares, 10 mil metros quadrados, e ele quer implantar ali algo que seja extremamente lucrativo em pequena área. Pode implantar um tomate, pode implantar um pimentão, pode implantar hortaliças folhosas. A gente já viu pessoas que têm 1 hectare ganhando 20, 30 mil reais líquidos por mês trabalhando com essas culturas. Comum, a gente viu vários casos assim. É claro, se você está começando agora, é um pouquinho mais difícil, logo de cara você começar a engrenar, mas assim,
uma dica que a gente sempre passa é: coloque o pé na água, veja o que dá para fazer, calcule os riscos, calcule qual que vai ser o custo, e aí sim você vai conseguir chegar muito mais perto do que seria o ideal, do que você busca, do que você almeja a desenvolver naquela área, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo também qual que é a sua situação agora, se você é produtor que já planta e está buscando melhorar, se você está recebendo uma herança, se você está comprando uma propriedade. Pode comentar aqui abaixo, eu gosto de ver os comentários de vocês. E é claro, se você quiser entrar em contato com a nossa consultoria, com a nossa equipe de agrônomos, aqui abaixo no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o nosso WhatsApp. No mais, era isso, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!